Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do Guia Prático do Tape Reading. Então, meu nome é Roberto Caldana, eu faço parte do time educacional da Nelogica e hoje a gente traz um conteúdo bem bacana para você sobre o Volume at Price, certo? Então, o objetivo principal da nossa aula é falar sobre o funcionamento do Volume at Price. Então, a gente vai falar sobre alguns tipos de regiões de volume que são importantes da gente analisar e como a gente pode analisar elas através do nosso Volume at Price para conseguir entender o contexto do mercado e a direção do fluxo, certo? Então, primeiramente, a gente vai retomar alguns conceitos importantes nas nossas aulas passadas. E na sequência, a gente vai falar sobre algumas configurações avançadas do Volume at Price, certo? E também alguns conceitos da teoria envolvendo a frequência de mercado e o porquê de analisar as regiões dos volumes, tá? E também a gente vai falar sobre algumas características dos tipos de regiões disponíveis, que são as mais frequentes que a gente vai poder acompanhar. Certo? Então, vamos começar a nossa quarta aula. Já vou colocar aqui para gente uma apresentaçãozinha para a gente poder acompanhar isso na tela. Então, pessoal, utilizando o Volume at Price para analisar o volume das regiões, certo? Então, na primeira aula e na segunda aula, a gente viu o quê? A origem do fluxo é a ordem. Então, nós temos nas intenções, nos books de ofertas e books de preços, o quê? As ordens apregoadas pelos players, certo? E no nosso Times and Trades, a gente tem as agressões, que são os negócios realizados no momento. Nós vimos escolas de mercado e como elas podem impactar na pressão no mercado, no book, né, nas intenções. Falamos sobre as renovações de lotes e como isso é um movimento que nos mostra uma região de defesa. Então, é sempre importante estar atento em regiões de renovação. E, pessoal, sempre importante a gente ressaltar a questão de interpretar e reagir ao contexto do mercado. O nosso foco aqui no treinamento é fazer boas operações, certo? E para isso a gente não pode apenas utilizar uma ferramenta, análise de um único fator para realizar a nossa operação. A gente tem que sempre analisar o contexto dessas ferramentas que a gente está aprendendo a utilizar para realizar boas operações, certo? E operar a favor do fluxo sempre, ok? Então, na aula 3 nós falamos sobre os tipos de agressões, a agressão contínua, que é uma agressão que mostra urgência do player para realizar uma montagem de posição ou desmontar essa posição. Um teste de liquidez, que é quando o mercado tem poucas agressões e um player realiza uma agressão forte para verificar se o mercado reage. E a agressão nula é quando o quê? Quando o player realiza uma agressão no mercado e o preço volta muito rapidamente, renova, né, muito rapidamente contra ele com poucas agressões, e agressões pequenas, certo? A gente falou sobre a análise das agressões no fluxo, que é a questão da frequência das agressões, o tamanho das ordens dessas agressões, envolvendo o tamanho de lotes. Então, agressões com 50 lotes ou mais já são agressões fortes no nosso mercado de hoje em dia, e o player que está realizando elas. Então, utilizando esses três fatores, aqui a gente consegue identificar a intensidade das agressões no fluxo, ok? Agora para a nossa quarta e quinta aula, tá? Sobre o Volume at Price. A gente vai dividir a aula em dois, porque nesse primeiro momento a gente vai focar um pouco mais na teoria de como utilizar o Volume at Price para a gente fazer nossas análises. E a gente vai focar hoje sobre a região de acúmulo, certo? E na segunda aula, na quinta aula, a gente vai falar sobre o descanso e o respiro de mercado. Então, pessoal, o Volume at Price é uma ferramenta que a gente utiliza para verificar o volume por nível de preço. É o volume realizado, é o volume que a gente consegue verificar no nosso Times and Trades, tá? Então, do histórico de negócios realizados no mercado. Só que o mercado opera em ondas, tá, pessoal? Então, vão ter momentos onde o mercado é um pouco mais expansionista. Então, é um mercado que anda com mais facilidade 30, 40 pontos para alguma direção, para cima, por exemplo. Vão ter momentos que não. Vão ter momentos que o mercado trabalha um pouco mais lateralizado. Então ele acumula, certo? O mercado está sempre fazendo essas oscilações, né, de frequência. Então é importante que a gente analise a frequência de mercado para que a gente consiga entender qual é a amplitude desse mercado para a gente poder fazer boas operações e operações bem posicionadas, certo? Então frequência de mercado é o quê? É a amplitude, o range, que o preço está trabalhando no mercado em um determinado período, certo? Então é exatamente isso que a gente acabou de comentar. E a gente utiliza o VAP curto, que é o quê? É um VAP, são novas janelas de volume at price, de preferência aí de 5 a 15 minutos, para a gente verificar como o preço tem oscilado nesses últimos períodos, tá? Menores, certo? E é uma questão interessante para a gente posicionar melhor os nossos alvos e os nossos stops, ok?
Então a gente pode estar sempre analisando a frequência de mercado, não apenas em regiões de acúmulo, de descanso, de absorção e exaustão, mas em qualquer momento, certo? Opa. E pessoal, por que analisar o fluxo das regiões? Porque a gente tem que sempre verificar qual é o tipo de região que está sendo formada no momento, certo? A região que a gente está posicionado. Mesmo que a gente não esteja em uma operação, a gente vai estar analisando o quê? Aquela região que o preço está trabalhando, certo? Então, a gente tem que identificar o que, que está acontecendo naquele, qual é o volume que está acontecendo naquela região, certo? Então, a partir disso, a gente pode identificar as possíveis direções do fluxo e também possíveis limites de amplitude do movimento. Então, isso alinhado com o quê? Com a nossa frequência de mercado, a gente verifica se o mercado tem a capacidade de, por exemplo, expandir além daquela amplitude que ele está trabalhando, certo? Fazer um rompimento, por exemplo, de algum nível de preço acima, certo? Ou não. Ou se ele só vai ter capacidade de trabalhar dentro daquela amplitude, ok? E pessoal, tipos de regiões, tá? Nosso foco hoje é falar sobre a região de acúmulo, que também é uma região de briga, certo? Então, uma região de elevado acúmulo de volume, onde o preço trabalha dentro de uma frequência regular, ok? Então, é aquela frequência que a gente acompanha nos apps curtos, de preferência, tá? Ela não oscila muito, ela fica trabalhando naquela amplitude durante um certo período de tempo. Então, uma região conhecida como caixote, já devem ter escutado falar sobre esse termo, né? Então, é uma região lateralizada, um mercado lateralizado que a gente conhece como caixote também. A gente percebe que é uma região onde o volume está acumulado, certo? E é importante a gente ficar atento a alguns fatores, que é o quê? Alguns pontos importantes sobre a abertura e o fechamento, certo? Sobre o ajuste e sobre a VWAP, ok? Então, são pontos aí que são interessantes da gente manter no nosso radar, quando a gente está analisando regiões de acúmulo, certo? E cuidar do balanço de mercado, pessoal. O que é o balanço de mercado? É quando a gente quer entrar fazer uma operação dentro de uma região de acúmulo, ok? Só que a gente pode estar, se a gente não fizer uma operação bem embasada, né, nas nossas análises, a gente pode ficar dentro de uma operação que vai 2 pontos para frente, 2 pontos para trás o tempo inteiro, de forma constante, certo? E a gente pode acabar tomando muitos stops desnecessários operando nessa região que ela é perigosa, tá? Então a região de acúmulo é uma região um pouco mais complexa da gente fazer operações nela, certo? Região de descanso respiro é o quê? É quando o mercado tem um forte movimento de expansão de preço e aí ele dá uma retornada, tá? Dá uma respirada para um nível um pouco mais abaixo. A gente pode perceber que às vezes o volume acumula naquela região. Pode estar se preparando para uma nova esticada? Até pode ser. Ou então, é o quê? Pode se tornar uma nova região de briga, de acúmulo, certo? Então é outra região interessante, outro tipo de região de volume de região que a gente pode acompanhar, que é bacana a gente ver. E absorção e exaustão. A gente não vai falar sobre eles agora, a gente vai ter uma aula específica sobre absorção e exaustão, mas são regiões de volume que a gente pode acompanhar, tá? Que são regiões que naturalmente são suportes e resistências do preço. Então, por que é interessante a gente falar sobre elas no nosso volume to price? Porque existe a possibilidade da gente identificar elas através do volume to price, certo? Porque são regiões que o volume acumula, ok? E, naturalmente, são pontos de suporte e resistência que podem ser pontos de reversão do nosso fluxo, certo? Então, vamos agora para nossa plataforma, para a gente acompanhar aqui algumas configurações do volume to price e já começar o nosso exemplo prático, tá? Então, as outras ferramentas já estão configuradas, certo? Então, a gente aprendeu a configurar o ranking de corretoras na primeira aula, a gente aprendeu a configurar o book de ofertas e o book de preços na segunda aula e o Times and Trades na terceira aula, certo? Então, esse aqui é o nosso Volume at Price. Eu já coloquei aqui mais duas janelas dela para a gente fazer as nossas configurações, certo? Aqui vão ser os VAPs curtos, ok? Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode pintar, separar por agressor aqui a nossa ferramenta. Então, a gente pode clicar com o botão direito, ir em tipo de pintura, certo? E definir aqui em agressor. Então, agora a gente consegue ver o quê? O agressor de compra, por exemplo, está pintado em verde e o de venda em vermelho, certo? E novamente clicando com o botão direito, nós podemos, por exemplo, colocar para autocentralizar o nosso VAP diário, certo? Por exemplo, a cada 10 segundos. É uma configuração interessante.
Quando o mercado oscila muito, pessoal, às vezes a gente acaba não conseguindo acompanhar de forma prática, na mão aqui, né, manualmente a ferramenta. Então é sempre interessante a gente colocar no VAP diário o auto centralizar. Outras configurações são legais, tá? Aqui clicando com o botão direito, indo em propriedades, nós podemos ir em propriedades, aqui na caixa outros, tá? A gente pode marcar essas três opções que vão destacar níveis de volume, maiores níveis de volume negociados, certo? Então é bacana que a gente acompanhar essas regiões aqui onde o volume trabalhou um pouco mais em relação às outras, certo? A gente percebe que já aqui nessa região do 75, 79 até o 64, foi uma região que teve aí um acúmulo maior em relação às outras, ok? Agora sobre o nosso volume price curto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, clicar com o botão direito, em definir período, vamos colocar esse no nosso VAP de 15 minutos, certo? E nós vamos repetir as outras configurações de agressor, propriedades e outros, certo? Aqui é a mesma coisa, nós vamos colocar esse aqui em 5 minutos, ok? E nós vamos repetir aqui a nossa configuração. Certo. Pessoal, essas aqui são as configurações padrões do nosso volume price. Podemos trabalhar também com outros tipos de configurações, que é interessante, por exemplo, no tipo de pintura, né, a gente pode colocar apenas o saldo de agressão, certo? Então a gente pode verificar, por exemplo, regiões onde o saldo foi mais comprador ou vendedor, ok? Também interessante, certo? Nós vamos deixar aqui por agressor e vamos iniciar aqui nosso exemplo. Então, pessoal, o que nós temos aqui, tá? Nós temos o mercado trabalhando nessa região do diário, tá? No nosso FAP diário, do 93 foi a máxima até a mínima no 57, ok? Então essa é a nossa amplitude diária. Só que agora no nosso volume price de 15 minutos, a gente já percebe o quê? Que o mercado trabalhou do 8,13,5 até o 68, certo? Então aí tivemos o quê? Uma amplitude bem menor nesse último período de tempo, nesses últimos 15 minutos, ok? E no nosso VAP de 5 minutos, menos ainda. Aí o preço trabalhou na região do 77 ao 68,5, ok? A gente pode analisar aqui os compradores BTG Ideal, Itaú, Bradesco e IBS, ativo, ok? Vendedores Necton, Liquidez, JP Morgan, Capital, Modal, XP, na Futura, certo? Temos poucas intenções acima do preço, né, no lado vendedor, e só lotes a partir da região do 44,5 da Renascença, XP, certo? Renascença, a gente nem consegue acompanhar aqui. E XP que ela é vendida, certo? Aqui na região do 44. Então nós temos aqui liquidez abaixo do preço, do último preço. Tivemos aqui uma agressão da Itaú, na região do 7,5. O preço já renovou abaixo para o 69. Ideal, batendo ideal, ela é comprada, certo? A gente percebe o quê? Que a nossa frequência está na região do 83,5 até o 68. E aqui no nosso VAP de 5 minutos, do 77 ao 68, certo? Pessoal, nós temos aqui em tese um pouco mais de fluxo vendedor, certo? Mas mesmo assim a gente não tem o quê? Parceria suficiente para pensar em fazer uma operação. A gente está numa região de acúmulo. A gente tem aqui a nossa VWAP. Nós temos aqui a abertura e o fechamento do mercado, certo? E a região do ajuste também está no 83. Então aqui também é uma região muito forte, que o preço pode brigar. Em conjunto aqui com a nossa região da VWAP, certo? Então nesse momento nós não temos muitas informações. A gente tem poucas agressões acontecendo, certo? Poucas intenções nos nossos books também, apenas para o lado de compra abaixo dos 50. Então a gente está trabalhando o quê? Com essa range aqui do 83,5 ao 68, ok? Então é um pouco mais de 15 pontos, certo? Então na nossa frequência de 15 minutos. 15 pontos, exatamente. E aqui no nosso região de 5 minutos do 77 ao 68. Então, 9 pontos, certo? É o que nós temos aqui na nossa frequência no momento. A gente percebe que o preço sente nessa região do 69, do 68. Poderíamos fazer uma operação? Sim, mas a gente corre o risco de quê? De ficar no balanço de mercado.
é o quê? Exatamente essa movimentação, tá? BTG tomou aqui, BTG ela é comprada. Se a gente fizer uma compra aqui, por exemplo, tá? A gente corre o risco de ficar o quê? Nesse balanço de mercado, que é onde o preço ele não desenvolve de uma forma clara, tá? Nós não temos aqui muitas informações para fazer uma boa operação, certo? Então, nós temos aqui, ó, estamos numa operação que vai demorar para ela se desenvolver, tá? Esse é o risco da nossa região da região de acúmulo, certo, pessoal? A ideia realmente da aula é mostrar exatamente isso. O quão complicado é a gente realizar boas operações dentro de uma região de acúmulo. A gente tem que fazer isso de uma forma bem embasada, ok? Nosso top que deveria ser abaixo do 68, 67, meio, então, já que a nossa região de frequência, o mercado já desenvolveu um pouco, a gente deixaria próximo do nosso preço, ok? Porque, enfim, nós temos aqui agora, nós temos uma frequência muito baixa, menos de 10 pontos, certo? A gente não teria como pensar em fazer, ó, nossa frequência no 5 minutos já está na região dos 5,5. A gente deveria pensar em já sair numa operação por aqui, por exemplo, certo? Por quê? Frequência muito curta, ok? Opa. Nos últimos 15 minutos, então, nós temos aqui do 13,5 ao 68, ok? Ó, o mercado voltou muito rapidamente, saímos na hora certa porque houve aqui uma agressão muito forte de venda da Bradesco e Santander. A Bradesco ela é comprada, a Santander é vendida. O preço caiu muito rapidamente, da região do 71 até o 64, com essas duas agressões aqui bem fortes. Certo? Percebam quão perigoso é operar nessa região de acúmulo, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que focar em fazer boas operações. O nosso foco aqui não é realmente mostrar esse perigo, tá? Ó, tivemos agora, por conta dessas agressões, né, na venda, o preço caiu. Tivemos aqui uma abertura de amplitude no nosso VAP de 15 minutos, certo? Mas a gente percebe que a região mais trabalhada ainda foi essa região dos 73, 70 a 75, ok? Tal qual é aqui no nosso VAP diário, tá? Da região do 79 ao 68, certo? Então a gente tem aqui esse volume acumulado, né, nessa região. Então ele colocando o lote no 63,5, mas está bem longe aqui do nosso preço. Não tivemos mais agressões interessantes, certo? E o BS agora batendo 30 lotes no 2, mesmo assim é muito pouco, ok? Então a gente tem que ficar atento, a gente está realmente agora dentro de um caixote, certo? Qual é o risco disso, pessoal? O risco é eu fazer uma operação, por exemplo, eu vejo que é um mercado um pouco mais vendedor, certo? Só analisei isso. Fiz uma venda, ok? Acreditando que eu posso pegar essa movimentação, certo? O mercado foi agora do 76 até o 63. Não, vou pegar vou pegar uma operação aqui no 64, por exemplo, 65. Só que não, a gente está realmente numa região de caixote, um balanço aqui. A possibilidade da gente ficar numa operação de balanço é bem alta, certo? A operação agora está dando certo, beleza. Mas fizemos agora uma operação baseada em apenas as últimas agressões que aconteceram. A gente não fez uma operação muito bem embasada, certo? Ó, chegou próximo aqui da nossa região do 65. Já seria interessante a gente fazer uma realização, ok? Porque está bem próximo o quê? Do final dessa nossa frequência, certo? Percebam que eu não poderia, aquilo que a gente falou, né? Os limites da amplitude, certo? Não poderia colocar uma saída, por exemplo, aqui no 60. Sendo que eu percebo que o mercado está com dificuldade para romper níveis de preço, certo? Aquela operação de venda que a gente fez, se eu não tivesse saindo bem próximo da frequência do momento, eu poderia, por exemplo, ter voltado contra a minha posição, certo? Poderia ter estopado no 0 a 0 com um ponto ou até um stop loss, um stop negativo, ok? Então percebam essa questão, né? A importância da gente analisar a amplitude até para a colocação das nossas saídas, ok? O mercado continua com muito poucas agressões, certo? A gente percebe que o fluxo é um pouco mais vendedor, mas mesmo assim não tem intenção de cair dessa região aqui, né?
Então, não faríamos uma venda nesse momento, por exemplo, não temos aqui motivadores interessantes, sabe? A gente tem aqui em tese essa nossa região de suporte aqui, porque é a amplitude do movimento. Tanto aqui do diário a gente consegue perceber que foi uma região aqui que ainda é da região de acúmulo, assim como do nosso VAP de 15 minutos e do de 5 minutos, certo? Mercado indo para o 63, mesmo assim poucas agressões. C6 ele é comprado, tá agredindo na venda, o mercado já renovou para o 4, que ideal também é comprado, certo? Então temos aí poucos motivadores para acreditar no rompimento dessa região, tá, pessoal? Isso que vocês têm que ficar atentos, certo? Eu fazer uma operação de venda agora, acreditando que vai romper esse nível de preço, não faz muito sentido. A chance de eu retornar, né, em relação a essa operação de balanço agora, estou no balanço de mercado, a chance de eu retornar agora para essa região de acúmulo, porque eu não tenho fatores suficientes para ter feito essa venda, por exemplo, tá? É muito forte. Então o quê? Estou correndo o risco de retornar para essa região aqui de balanço, tá? Que é o que está acontecendo. Ó, já estou a 4, 5 pontos para trás. Acreditava num rompimento, só que eu estava numa região de acúmulo, certo? O Bradesco tá batendo. O Bradesco ela é comprada. Então, pessoal, percebam esse perigo, certo? A ideia dessa operação aqui foi justamente mostrar isso para vocês, tá? Quão perigoso é a gente fazer uma operação de rompimento de acúmulo, por exemplo, tá? A nossa frequência está do 62 até o 77, certo? A gente fez essa operação no 62. O mercado foi meio ponto da mínima da frequência, certo? E olha onde é que já está. Saí aqui da operação para a gente continuar analisando como funciona essa região de acúmulo, né? E quão perigosa ela é para a gente. Então, por isso que a gente tem que focar em fazer boas operações, certo? Estamos retornando aqui para a região da VWAP, ok? A gente percebe que a frequência de 15 minutos já está no 62 ao 77. Ela tinha ido até a região do 63, 62, que é a região da abertura do ajuste do fechamento. A gente percebe que o preço já renovou para o 70, então a gente já teve aqui a mínima da nossa amplitude na região do 62, ok? A gente percebe aí que, novamente, poucas agressões, um fluxo um pouco mais vendedor, mas mesmo assim o preço continua renovando na região do 68, 69, 70, ok? Ó, C6 agora tomando, C6 ela é compradora, tá? Ela agrediu e deixou lote. Ah, vamos tentar fazer uma operação junto aqui com a C6, será? Tomaram ela novamente. Vamos ver, Santander agora demonstrando intenção. Santander ela é vendida, certo? Estamos aqui na região do VWAP. Vamos tentar fazer uma compra, será? Atrás desse lote da Santander? Até podemos fazer, certo? O que vai acontecer? A stop está aqui abaixo do preço dela, certo? O problema é o que, pessoal? Ah, fizemos aqui uma operação atrás do lote da Santander. Ela é vendida, certo? Já não estaria muito correto. Mas a questão é, qual é o alvo que a gente pode definir para essa operação? A gente tem aqui um stop de 4 pontos, tá? Só que o que? A gente teria que fazer uma operação sempre pensando em um risco-retorno mais interessante, mais atrativo, sabe? A gente não tem como pensar numa operação muito acima do que acima do 83. A gente teria que pensar o quê? Num stop na frequência de mercado, já está no 77, 75. Percebam essa questão, entendeu? A gente teria que colocar o quê? Nosso stop agora da operação, nosso top game muito próximo dessa região, porque é o que a gente pode imaginar que vai trabalhar, tá? 77, por exemplo. Mesmo assim, é um risco-retorno que não foi interessante. Reparem nisso, ok? Reparem como uma amplitude interessante para a gente posicionar as nossas saídas, tanto de ganho quanto de perda, certo? Estamos mal posicionados, certo? Mas essa é a questão do balanço de mercado numa região de acúmulo, ok? Ó, aquele lote do Santander já foi, ó, fomos topados, viu? Então, essa é a questão da região de acúmulo, sabe? A gente pode entrar numa operação onde temos poucos fatores que fazem podemos perceber um fluxo mais direcional,
certo? Esse que é o ponto mais importante aqui desse momento. O preço já renovou no 70, tá? Então vamos ficar acompanhando. Então tá bem dentro dessa região aqui acumulada, ok? Poucas agressões, poucas intenções, certo? Nossa frequência está do 77 ao 62, de 15 minutos. E aqui do 5 minutos do 75 ao 62, ok? Temos Ideal Santander tomando, mesmo assim poucas agressões, mercado com pouco volume, certo? Esse é o risco da gente fazer uma operação nesse momento aqui de mercado, certo? A gente não tem uma definição clara do que pode vir a acontecer, ok? Então por isso que regiões de acúmulo são regiões importantes para a gente ficar atento, certo? São regiões perigosas para a gente fazer qualquer tipo de operação, tá, pessoal? Ó, percebam que o preço ainda não saiu dessa região, certo? Não percebemos ainda uma demonstração de que quer sair desse caixote. Muito próximo aqui da VWAP. A Telet colocou lote no 68. A Telet ela é pouco vendida. Temos aqui XP tomando, vendida. Genial, ela é pouco comprada. Ideal, ela é comprada. Bradesco é comprada, estava com 500 lotes, já está com 300 lotes na mão. Será que o Bradesco está pensando em realizar, né, essa mão dela? Ó, o preço já está no 77. Novo movimento aí, né, novo definindo novas frequências do nosso volumetric price de 15 minutos. Só que o que a gente tem que lembrar? Onde é que era o limite da frequência naquele último ciclo que a gente viu, naquela última onda? Foi até 83, 82. Então a gente sabe que essa região de 83, 82, com abertura, com fechamento, com ajuste, é uma região bem importante. Então vamos ficar atentos a isso, tá? A gente não pode acreditar num rompimento sem motivadores nesse momento. Então a gente sabe que a frequência está trabalhando nesse range aqui, ó, ok? O preço já está no 9,5 aqui no nosso swap de 15, do 9,5 ao 8,5. Então aqui um pouco mais de 10 pontos, 11 pontos, aqui um pouco mais de 15, certo? Lotes da XP da Tullet, XP e Tullet são vendidas, certo? Eles estão pressionando o book para cima, ok? Poucas agressões aqui. A gente só teve no último momento a presença da C6 realmente agredindo no lado comprador, tá? Nesse nível de preço. O risco aqui, pessoal, a gente pensar em fazer uma compra só baseado que nessas scores e nessas poucas agressões da C6 que já encerraram, e a gente vê o preço retornando novamente para a região de acúmulo. Esse é o ponto, ok? Ó, o mercado trabalhando aqui na região do 80, certo? Goldman tomando, ela é pouco comprada. Mudar o Telet XP. Os três vendidos estão com scores aqui na região do 75, 73, 74,5. Percebam, não tivemos ainda parceiros desse player, por exemplo, para querer verificar realmente um preço acima dessa região aqui que a gente acompanhou, que era a frequência. Okay? Agora nós já temos uma frequência nos últimos 15 minutos dos 80 ao 62, 18 pontos. Ok? Mesmo assim, a falta de intenções de agressões, certo? O nosso foco aqui é no volume at price, certo? Porque a gente sabe o que? Essa região aqui foi uma região importante nos últimos momentos, certo? A gente tem que ter essa memória, ter essa percepção, certo? Se a gente colocar no nosso em período, na última meia hora, a gente vai acompanhar exatamente, né, essa região de preço aqui que não teve capacidade de ser rompida,
nesse ciclo, tá? Nessa onda aqui. Então vamos ficar atentos. Modal colocando 100 lotes no 79. Modal ela é vendida. Morgan batendo. Morgan ela é comprada. Poucas agressões. Cancelaram os lotes já da Modal. Preço no 8,5. Muito próximo dessa região aqui. Certo? Deixei agora no volumento prazo de meia hora para a gente verificar essa região aqui do 83 a 82. Ok? Tullet XP 73 são as vendidas. O mercado não tentou passar dessa região do 83, 82, certo? Então, bateu novamente aqui no limite da frequência da última meia hora, ok? Vamos voltar aqui para os últimos 15 minutos. 81,5 nos últimos 15 minutos. Se nós tivéssemos feito uma compra, por exemplo, pessoal, atrás daqueles lotes lá da C6, que era a única compradora atuando, certo? E das escoras dos vendidos na compra, nós estaríamos agora bem mal posicionados. Novamente retornando aqui a VWAP, praticamente a média dessa nossa região de acúmulo, ok? Certo? Teríamos tomado aí um stop de pelo menos 8 pontos, se a gente não tivesse topado antes, né? Considerando o preço que a gente está trabalhando agora. Então, esse é o risco desse tipo de operação, certo? Então, essa questão, a gente viu o quê? Que a frequência de mercado, ela é um aspecto importante para a gente analisar, não só em momentos de acúmulo, mas também em qualquer tipo de momento, né? A gente tem que verificar qual a capacidade de expansão do preço do mercado no momento, certo? A gente tem que acompanhar qual o tipo de região, a importância, né, de analisar as regiões de volume do mercado para realmente não ser pego de surpresa, né, e tentar fazer uma operação baseada em outros fatores, mas não percebendo que essa aqui é uma região de acúmulo. O mercado está trabalhando, brigando nessa região, está acumulando aqui. Então a gente tem que analisar o quê? A frequência de mercado, o tipo de região que a gente está, certo? Se vale ou não vale a pena pelo risco-retorno acreditar, por exemplo, num rompimento, certo, desse nível de preço, sabendo que é o mercado que está acumulado, os stops das operações, ok? Utilizar a frequência para definir melhor os stops, certo? Como a gente viu naqueles outros exemplos, certo? Ó, mercado renovando novamente, mas com poucas agressões, certo? Novamente temos uma frequência aqui do 1,5 ao 63,5. Então, temos aí 18 pontos de frequência no VAP de 15 minutos. O preço não consegue trabalhar fora dessa região, certo, pessoal? Liquidez ela é vendida. Ok. Não vieram parceiros, não temos uma definição, o preço renovou com poucos lotes ao 5,5. Ok, percebe aqui, ó, vemos agora um pouquinho mais de fluxo vendedor. Digamos que a gente queira fazer uma operação na venda agora, só porque a gente verificou um pouco mais de fluxo vendedor, certo? O problema desse tipo de situação, pessoal, olha onde é que está a frequência do nosso mercado aqui nos 15 minutos. Lá no 1,5, certo? A gente tem pelo menos aqui a região demarcando os maiores volumes negociados aqui no 4. Ok? Se deveria ser mais ou menos a região onde a gente deveria estopar. O problema é que a gente está bem aqui na VWAP. No nosso VWAP curto de 15 minutos. A gente fez uma operação embaixo da frequência, certo? Percebam esse tipo de situação. Agora já estamos a 2 pontos contra a nossa posição. Percebam, é uma região muito angustiante de operar, certo? Se a gente não analisar essas coisas que são importantes, ok? A gente percebeu aqui uma movimentação um pouco mais vendida, mas a gente não verificou o quê? Que o limite daquela frequência já estava muito próximo,
certo? Olha onde é que nós compramos no limite, vendemos no limite da frequência, entendeu? Isso que é interessante de a gente analisar. É bem legal isso. Realmente, como utilizar a frequência ao nosso favor, certo? Por quê? Outra questão, né? Fizemos uma venda baseada o quê? Em verificar um fluxo um pouco mais vendedor naquela região. Só que a gente poderia ter feito o quê? Ter utilizado o limite dessa frequência, certo? O limite de mínima da frequência aqui para realizar uma operação contrária, por exemplo. Não estou dizendo que é uma operação correta, mas é o tipo de visão que a gente pode pegar analisando o volume price em cima desses conceitos, certo? Ó, já estaríamos aqui, ó, 7 pontos contra a nossa posição, certo? Isso é uma operação muito angustiante, certo? Se a gente fizer de qualquer forma numa região de acúmulo, ok? Ó, a gente pode permanecer aqui, né? Não vamos topar, vamos ver o que acontece, se retorna, certo? Porque esse é o balanço de mercado, essa é a característica de uma operação de balanço de mercado numa região de acúmulo. É esse vai e volta constante, certo? Ó, o preço tenta retornar para a região média aqui do acúmulo, ok? Temos lotes da Tullet no 69,5, tirou do bola e meio para o 9 agora, certo? Mercado voltando. O limite agora já foi no 9,5 na nossa frequência de 5 minutos. Então, é um balanço de mercado, pessoal. Se a gente não cuidar o que a gente está fazendo, a gente pode ficar nesse balanço de mercado aqui e realmente a gente pode pagar stops muito caros de forma desnecessária. Agora o preço está tentando renovar essa região do 81, 83. Ó, UBS, Tullet era vendida, está comprada agora. UBS, onde é que ela está, UBS? Não conseguimos enxergar ela aqui. Ó, o preço não conseguiu romper. Ó, vamos tentar fazer uma operação de venda aqui no limite desse caixote, certo? Vamos ver o que acontece. No limite dessa frequência aqui do que a gente verifica do nosso volume price de 15 minutos, ok? Temos aqui do 83 ao 68, certo? Ó, ideal tomando. Apenas ela, não veio parceria. Nosso limite aqui da frequência está no 83, ok? Estoparíamos o que? No 84. Vamos ver se a gente consegue pegar uma operação nessa frequência aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Certo? Ó, não temos aí parcerias nessa região. Preço brigando muito para tentar romper essa região, certo? Ele chega aqui e cansa. Ó, a operação retornando aqui em relação à frequência da nossa amplitude. Temos lote da tela de 2,5. Estamos retornando aqui para a região de acúmulo, para a região média aqui do acúmulo, né, pessoal? Região mais brigada, certo? Trabalharíamos aqui o nosso stop. Percebam quão difícil é realizar uma operação nesse caixote, tá? Nessa região de acúmulo, certo? É um preço que ele se arrasta, é um preço que ele demora para reagir, tá? Isso poderíamos o quê? Aqui, ó, no nosso VAP curto aqui de 5 minutos, ó, o preço foi até o 13,5, certo? Poderíamos colocar um stop aqui, stop gain na região dos 70, esse que é o ponto que a gente está tratando hoje, né? Não, não é interessante, tá? A gente pode sair aqui na região do 4,5, certo? Já está renovando para o 4. 5, se a gente conseguir sair. Não, foi pegar nosso stop antes.
Só que o nosso top seria bem posicionado aqui na região do 5, certo? Por quê? A gente percebe que a frequência de mercado mais instantânea, ela não está indo além dos 74 agora, certo? Então, isso que é legal da gente acompanhar pelo Volume Price em relação a o que está acontecendo no mercado, qual é o tipo de região, qual é o tipo de frequência, onde está a frequência, certo? E aí a gente basear nossas operações nisso. Ou então não, né? Porque é uma região bem complicada de operação. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula ela realmente foi mostrar para vocês o quê? Os limites, né, de uma região de acúmulo, o que, que a gente pode analisar em cima delas, tá? É uma região que é bem importante que a gente consiga identificar pelo nosso volume price para evitar fazer operações onde a gente vai ficar dentro desse balanço de mercado que a gente conseguiu perceber agora, certo? Então, por isso que é sempre importante a gente manter constantemente essa análise das regiões de volume, ok? Então, realmente foi tentar trazer uma visão, um olhar mais estratégico sobre a utilização do volume price, tá? E para a gente conseguir enxergar o contexto do mercado no momento, certo? Então percebemos o quê? Que era um contexto de acúmulo nessa região aqui, certo? E como a gente pode analisar a movimentação do preço dentro dessa região de acúmulo e tentar realmente o quê? Ou buscar operações bem precisas ou não fazer nada, certo? A gente vai tratar um pouco melhor de operações scalp, que são operações mais interessantes da gente elaborar numa região como essa, nas aulas seguintes, certo? Então, pessoal, para a próxima aula a gente vai falar sobre as regiões de respiro do Volume Price, que a gente pode identificar pelo Volume Price, certo? Que também são regiões bem interessantes para a gente ter essa análise. Então, eu vou ficando por aqui e espero vocês na nossa próxima aula do Guia Prático Tape Reading. Muito obrigado, pessoal, e até mais.